Muito bem, Vida e Saúde de volta. Hoje o programa está todo especial, estamos focados na retrospectiva da saúde 2020. E olha, eu quero que você pense um pouquinho em como foi esse ano. Talvez um ano difícil, talvez um mais difícil das nossas vidas. A gente sentiu um medo coletivo e em muitos momentos faltaram as palavras. E nós, logo nós que somos tão bons em dar opiniões, nós que sempre temos uma resposta na ponta da língua, nesse ano nós nos pegamos sem respostas tantas vezes, sem nem saber ao certo o que fazer. Mas, para quem acredita em Deus, para quem conhece o livro que Ele nos deixou, sabe que a palavra, especialmente para esse ano, a palavra vai ser esperança. E é dessa forma que a gente escolheu terminar o ano aqui no Vida e Saúde, com muita esperança de dias melhores. Mas não aquela esperança que o mundo prega, porque a gente sabe que nesse ano faltaram palavras para os homens. Mas nós vamos terminar um ano com esperança que vem do nosso Criador e mantenedor, Deus. E eu já desejo a você feliz 2021, com muita resiliência, com força para superar esses momentos que foram difíceis. E também para os momentos que virão, que você também vai precisar da força do aprendizado que ficou. Não se esquecendo que Jesus nos ensinou que a gente teria sim aflição aqui, mas que a gente pode se lembrar que com Ele no comando podemos vencer todos os obstáculos. Bom, preparamos uma retrospectiva na área da saúde e você vai ficar por dentro das grandes mudanças e descobertas que marcaram 2020. E para compartilhar esse momento especial, nós convidamos um de nossos parceiros aqui do Vida e Saúde, aliás, um parceiro que está com a gente desde o começo da existência do Vida e Saúde. Ele é especialista em medicina do estilo de vida e fundador da Sou Saúde. Está com a gente aqui hoje o Dr. Luiz Fernando Sela. Bem-vindo, doutor, e eu vou te cumprimentar lá 2020, né? Assim. Tudo bem, Teru? Sempre um prazer estar aqui. O prazer é meu em receber você aqui mais uma vez, falando de saúde. A gente vai além da pandemia, mas eu quero começar aqui apresentando um resumo de 2020. Um ano muito difícil, um ano atípico para todo mundo, como já mencionamos aqui, mas que teve o foco central na saúde. Muita gente despertou para a saúde aí. Um ano que foi marcado pela pandemia avassaladora e por inúmeros focos de incêndios florestais sem precedentes, afetando ainda mais a saúde das pessoas, além de todo o meio ambiente também. Vamos ver. Depois de 2019 ser marcado pela tragédia do rompimento da barragem em Minas Gerais, 2020 parecia prometer dias melhores, mas infelizmente isso não aconteceu. O ano que mal começava aqui no Brasil já sofreu o primeiro baque logo em fevereiro, com o primeiro caso de Covid-19. Ainda sem entender muito bem para que rumo o mundo caminhava, no mês seguinte a Organização Mundial da Saúde decretava pandemia e o tão temido isolamento social aconteceu. O cenário agora era de medo, angústia e incerteza. Profissionais da saúde se desdobram para atender a alta demanda nos hospitais, se tornando verdadeiros heróis frente a um vírus altamente contagiante. No início da pandemia, eu trabalho na supervisão de enfermagem de um hospital, público aqui de Curitiba, e a supervisora mandou uma mensagem falando quem poderia trabalhar diretamente com Covid. Logo de início, eu me prontifiquei a atuar, e a gente vê que os colegas também têm muito esse sentimento. O profissional de saúde se doa realmente pela vida do próximo. Eu tenho uma filha de 2 anos e o sentimento de impotência é muito grande, porque a gente está realmente lidando com um vírus que é invisível para nós, mas ele existe e que pode acometer a família da gente, como a gente viu alguns amigos que perderam a família inteira, alguns colegas médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos. Ao longo de todo esse ano, a gente ouvia notícias de falecimento de colegas de trabalho, e eu acho que isso é o grande desafio para nós. E como se não bastasse toda a calamidade provocada pelo coronavírus, o ano termina com inúmeros focos de incêndios florestais destruindo o Pantanal. E não apenas no Brasil, mas Estados Unidos, Austrália e alguns lugares da Europa também registraram números recordes de queimadas. Além de todo o grave impacto ambiental, a saúde humana é novamente ameaçada.
Os impactos das queimadas, eles atingem não só o meio ambiente, como mas a saúde humana de uma forma bastante direta, porque nós precisamos respirar e também nós precisamos nos alimentar. Então, para nos alimentar, nós precisamos de um ambiente que proporcione às plantas um local para que elas possam desenvolver e produzir. O primeiro impacto das queimadas vai ser sobre o solo. E quando as pessoas praticam a técnica da queimada, vai prejudicar a parte microbiológica do solo. Tem uma função muito importante na questão da degradação da matéria orgânica. Ela precisa se transformar numa forma inorgânica para que ela fique numa forma disponível para a planta poder absorver. E esse papel é justamente da parte microbiológica do solo. Os fungos, as bactérias que estão ali presentes, eles vão realizar essa transformação da parte orgânica para inorgânica, fazendo com que a planta tenha o nutriente de uma forma disponível para ela. E a queimada vai afetar justamente isso. Quando você inala o ar, ele entra na circulação imediatamente, ele não fica no pulmão. Claro que a gente tem alguns filtros, mas ele é absorvido e passa para a circulação. Quando a gente respira o ar poluído, essa poluição, ela de alguma maneira vai gerar e causar inflamação no sistema cardiovascular. Aumenta infarto, aumenta o AVC, aumenta inclusive aborto nessas fases de poluição, daquelas tempestades de poluição. Certamente 2020 deixou grandes reflexões e a maior delas foi no campo da saúde. As pessoas começaram a repensar mais sobre a importância do estilo de vida saudável, a se cuidar mais, a comer melhor, a praticar exercícios físicos, a respirar puro. Afinal de contas, esse é o preventivo mais eficiente contra doenças, vírus, poluições ou quaisquer outras mazelas que possam surgir. Com certeza, Suzane. Agora é o seguinte, gente, esse ano trouxe muitos desafios para a medicina, né, doutor? Porque a classe médica também teve que se adequar. Um corre para cá nos hospitais, monta hospital de campanha, testes diferentes para lidar com o vírus que para a gente, população, não era conhecido, mas que para a classe médica já tinha um certo conhecimento, mas ao mesmo tempo não esse volume todo de gente querendo informação e querendo tratamento. Difícil, hein, doutor? Como é que foi? Foi um ano muito difícil, Teru, sem dúvida. Um vírus novo, uma nova versão do coronavírus, sem vacina, sem tratamentos comprovados, um vírus que se espalhou muito rápido, tomou todo mundo em poucos meses. Então, de fato, realmente foi um desafio muito grande para a medicina conseguir combater e a população esperava uma resposta rápida, porque enquanto nós médicos estávamos tentando entender o vírus, muitas pessoas acabaram falecendo. Então, de fato, um dos anos mais desafiadores que a medicina teve nos últimos anos. Pois é, e na matéria que a gente acabou de ver, foi abordada também a questão das queimadas florestais. Isso também afetou muito a saúde. O meio ambiente sofreu prejuízos enormes, que acabou também afetando a saúde humana, a respiração, né? A gente tem duas situações, a poluição do ar e a destruição da natureza, do solo, que compromete os nutrientes das plantas e também, consequentemente, a qualidade dos alimentos que a gente come. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente como é que fica, como é que a gente pode tirar algo de bom dessa situação ou precisa olhar o desafio da alimentação a partir de agora. É muito importante essa história, Teru, porque a qualidade do alimento depende da qualidade do solo. Se o solo sofreu queimadas, está pobre, então o alimento vai ser um alimento pobre e vai afetar o nosso corpo também. E também fica a reflexão para a gente a importância do ar puro e como a poluição faz mal para a gente, por isso que nós precisamos cuidar bastante com a história da poluição do ar e contribuir de alguma forma para amenizar esse problema. Todo mundo é responsável. Bom, agora algo que marcou bastante também esse ano foi o home office. Você fez aí? De repente, um monte de gente teve que trabalhar de casa e o jeito foi improvisar. Só que tivemos consequências, né? E já estão sendo percebidas. Vamos acompanhar. Escritório vazio como este foi algo marcante em 2020 e ainda continua sendo uma realidade para muitos brasileiros. Segundo o IBGE, mais de 8 milhões de pessoas tiveram que se adaptar a essa nova rotina de trabalhar de casa, o conhecido home office. Mas, infelizmente, alguns impactos na saúde já estão sendo observados.
e o principal deles é a dor nas costas, bem como também dores no pescoço e nos ombros. Eu vou conversar agora com o Luiz, que esteve trabalhando de home office desde quando começou a pandemia e vai contar pra gente um pouquinho dessa experiência. Luiz, você comentou com a gente que teve que se adaptar aí na sua casa, né? Como é que foi isso? Eu sofri muito, eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses trabalhando com a cadeira, na cadeira da mesa de jantar. Então, no início eu tive muitas dores lombares, né? Na lombar, porque eu ficava muito encurvado e tinha dificuldade de manter essa postura que uma cadeira ergonômica ela promove, né? E esse investimento você mesmo que teve que fazer em amor aí à sua saúde, né? Então, passou um tempo, eu tive que comprar uma cadeira para isso, para poder reduzir essa dor na lombar. E também tive muitas dores atrás do pescoço, justamente porque não tinha o monitor. Então, eu ficava muito abaixado, curvado, para olhar no notebook, né? Então eu tive que comprar um monitor. Eu sou alto, eu tenho 1,85 m, então um monitor, e coloquei um calço ainda para poder ficar na altura dos olhos. E você fica tenso por toda a situação, né, do home office. Então isso também ajuda a piorar um pouco as dores, né, e essa questão ergonômica. Realmente é uma nova rotina e uma nova adaptação aí para a nossa vida, né? Muito obrigada, Luiz, pela sua participação aqui no Vida e Saúde. Bom, e para tentar amenizar um pouco aí dessa situação, como o Luiz nos relatou aqui, eu vou conversar agora com a fisioterapeuta Simone. Oi, Simone, tudo bem? Oi, Suzaiane, tudo bem? Bom, a gente viu aqui a história do Luiz. Infelizmente, nem todo mundo consegue comprar uma cadeira ergonômica, investir em mobília. Então, eu gostaria de saber se é possível a gente fazer alguma coisa aí no home office para amenizar essas dores na coluna, nos ombros, no pescoço, como muita gente tem relatado, né? O ideal seria ter uma cadeira, uma boa cadeira, né? Alguns instrumentos ali em casa para ajustar posição de braço, do punho, altura das pernas. Seria o ideal, mas em casa mesmo dá pra gente fazer um jeitinho aí, ajustar com travesseiros, com almofadas, com uma caixa e com livros também, dá para ajustar a postura de forma que fique mais fácil, né, trabalhar e não gerar ali lesões, dores nas costas, no pescoço. Então dá para fazer bastante coisa. Para entender isso de maneira mais didática, a Simone vai demonstrar para a gente qual a posição correta de sentar, alguns acessórios e outras dicas. Ela está aqui com uma pessoa que vai nos ajudar nesse momento. Bom, Simone, a primeira dica que você vai dar são os acessórios, né? A gente tem esse acessório que é bem simplesinho, ele é bem baratinho e dá altura para um notebook, por exemplo. Ele vai ficar numa altura ideal, na altura dos olhos. Tem que ver direitinho para que esse ombro não fique muito elevado e não fique muito lá na frente, aqui gerando uma tensão, né? Tinha comentado também sobre as almofadas, que elas podem ser aí um grande auxílio, né? Isso mesmo, Suzaiane. A almofada ela vai ser bem importante no encosto. Às vezes a cadeira de casa não tem uma curvatura que apoie bem a coluna lombar. Aí a gente pode usar uma almofada, um travesseiro para dar esse apoio. Aqui ela conseguiu um encosto suficiente para a coluna descansar. Então apoia direitinho, aí você pode ir para frente. Lembrando que a tela superior do computador tem que ficar na altura dos olhos, para que ela não gere ali uma flexão e force bastante aqui a cervical. E nem fique com a cabeça ou o queixo muito para cima, para não gerar tanta tensão também na parte de trás. É super importante ter uma rotina diária, semanal de exercícios físicos. Músculos bem fortes, uma musculatura bem preparada, dificilmente vai ter alguma dor, vai ter alguma lesão ali naquela área. Com certeza o exercício físico faz toda a diferença, né? Muito obrigada, Simone, pela entrevista. Bom, para você que faz home office, acredito que deu para aproveitar bastante as dicas aqui da nossa fisioterapeuta. Afinal de contas, nem sempre é possível, né, ter uma cadeira ergonômica em casa. E agora a gente vai aos estúdios com a Teru, que tem mais dicas aí para você. Isso mesmo, Suzaiane, nós temos mais 2 dicas para mostrar para vocês. Uma delas está ligada à circulação do sangue. É isso mesmo, doutor Luiz?
Isso mesmo, Teru. É muito importante a pessoa, quando ela sentar em casa para trabalhar em home office, para ela sempre apoiar os pés no chão. Porque se ela ficar com os pés pendentes na cadeira, ela vai trancar a circulação aqui na parte posterior da perna, da coxa. Então é importante sempre que a coxa esteja paralela ao chão e os pés também apoiados. Descruza essa perna aí, viu? Bom, a outra dica está relacionada às tensões nervosas que a gente acaba gerando com o home office em si. Muitas vezes sem horário para almoço, as ligações e conversas no WhatsApp fora do horário do expediente ou além do horário do expediente, e estar no mesmo ambiente de atividades domésticas e na lida com os filhos, da atividade da escola, tudo isso impacta bastante. Por isso que é importante que as pessoas façam pausas. Então, depois de um tempo de trabalho, a pessoa deve levantar, andar um pouco pela casa, fazer alguns exercícios para os ombros, relaxar bem o pescoço, ou quem sabe tirar um tempo para ouvir uma música, né, tomar um banho relaxante, usar algumas estratégias positivas para ir reduzindo o estresse e as tensões musculares. Gente, um outro destaque importante de 2020 é o Prêmio Nobel de Medicina, que foi concedido aos 3 médicos que descobriram o vírus da hepatite C. E a gente, para entender melhor a importância da pesquisa deles, nós vamos conversar agora ao vivo com a médica infectologista, a doutora Keila Freitas, que é referência no assunto. Ela integra a equipe do Davi Wip no Hospital Sírio-Libanês e atua com o controle de infecção hospitalar. Doutora Keila, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Um prazer recebê-la falando sobre um assunto tão importante. Vale falar aqui que mais de 70 milhões de pessoas no mundo têm hepatite C. Boa parte dessas pessoas podem desenvolver cirrose ou o câncer de fígado. Eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente, rapidinho, quais são os tipos de hepatite, na verdade. Boa tarde para todo mundo. Bom, é importante explicar primeiro que hepatite, quando a gente fala hepatite, estamos falando de uma inflamação do fígado. E as causas podem ser várias, inclusive causas não infecciosas. A causa mais comum de hepatite é medicamentosa, por exemplo. No caso da hepatite C, o interessante aqui é que muitas vezes a gente não chega a ter um quadro de hepatite aguda. Então a pessoa não sabe que tem a infecção e a infecção, a doença vai se desenvolvendo de forma silenciosa até que a pessoa começa a apresentar sintomas das complicações da doença. Por isso que é tão importante ter o conhecimento da possibilidade dessa infecção para poder fazer o exame específico. Importantíssimo a gente, então, estar atento ao nosso corpo, estar atento aos cuidados também. Agora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho como estudos e pesquisas têm ajudado no tratamento da doença. Bom, a primeira coisa é que a gente só consegue combater aquilo que a gente conhece, né? Então, antes, por exemplo, de se ter o isolamento desse vírus, a descoberta do vírus, nós sabíamos, por exemplo, que havia uma grande quantidade de quadros de hepatite crônica que a gente não tinha causa. A gente sabia que não era A, que não era B, que não era medicamentosa e não se sabia a causa do acometimento hepático. Se a gente não sabe a causa, não tem como tratar especificamente. A partir do momento que a gente consegue conhecer o vírus, que sabe que é aquele vírus que está ocasionando aquele problema, a gente consegue não só tentar descobrir vacinas preventivas, como por exemplo o da hepatite B, como tratamentos específicos antivirais para a própria hepatite C. Então, todas essas formas de prevenção e de tratamento parte pelo primeiro passo, que é conhecer o agente causador do problema. Conhecer é muito importante. Quero só mostrar aqui as 3 figuras aí responsáveis pelo Prêmio Nobel. Muita gente é envolvida, muita gente faz parte de pesquisas, anos envolvidos. Dr. Harv Walter, Michael Houghton e Charles Rice. Eu acho que falei certos nomes aqui, mas realmente figuras importantes nesse ano de 2020. Doutora Keila, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, dando esses esclarecimentos. Muito obrigada a vocês.
Doutor Luiz, falando desse assunto, é impossível a gente não pensar no caso de 2020, no caso do corona. A gente precisa conhecer para poder agir, né? Exatamente. Conhecer o vírus da hepatite C permitiu o tratamento para ela. Da mesma forma, conhecer mais o coronavírus vai possibilitar o tratamento para esse vírus também. Pois é, olha, questões emocionais também foi um campo da saúde bastante afetado pela pandemia, porque de repente nós nos vimos, né, em isolamento social de um jeito que até então nós não tínhamos notícia, não tínhamos noção. E a repórter Suzane Lima entrevistou uma estudante que viveu dias de profunda dor, desencadeando crises de depressão e ansiedade. Vamos acompanhar. Esse momento de isolamento social foi difícil para todo mundo, mas algumas pessoas viveram situações ainda mais difíceis. Eu vou conversar agora com a Gabriele, que viveu dias muito delicados durante essa pandemia. Nesse exato momento da nossa entrevista, ela está numa clínica de vida saudável, cuidando da sua saúde emocional. Gabriele, você comentou com a gente que esses dias durante a pandemia foram difíceis para a sua saúde emocional. Você desenvolveu aí uma série de sentimentos, né? Angústia, inclusive atrapalhou até mesmo os seus estudos, né? Antes do período de isolamento começar, eu estava iniciando a faculdade e estava sendo muito bom. Eu estava envolvida, tinha feito amizades, tinha me envolvido no coral, por exemplo, e eu estava muito feliz lá. E, de repente, tive que voltar para casa. Foi uma coisa muito abrupta. Eu deixei todas as minhas coisas lá, porque eu achava que ia ficar só 15 dias em casa. Eu peguei muito pouco sol, minha vitamina D caiu muito. Longe das pessoas que é o mais importante, né? Do contato com as pessoas, dos sorrisos, dos abraços. E foi muito difícil. Eu comecei a ficar muito triste, a ficar muito ansiosa, desenvolver uma ansiedade enorme e a cair numa depressão muito difícil. Eu não estava mais conseguindo assistir às aulas. Eu conseguia assistir assim 10 minutos de aula e já ficava extremamente aterrorizada, assim, ansiosa, começava a me tremer muito, começava a chorar, tinha crises de choro, crise de falta de ar. Eu queria muito a continuidade no curso, mas eu tive que parar, infelizmente. E eu imagino que esse momento pós-isolamento social para você na clínica foi muito importante, porque aí você tem toda uma interação social, outras pessoas que estão vivenciando o mesmo momento, né? Às vezes com histórias parecidas. Eu sei que você tem toda uma junta médica que está cuidando de você, mas eu queria que você contasse esse momento de interação social pós o isolamento que você sofreu e que foi muito afetada justamente por não ter esse contato com as pessoas. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei realmente uma família, porque são pessoas que cuidam muito de mim, que me tratam com muito carinho, com muito amor. E eu acho que esse que é o verdadeiro remédio, porque mais do que um remédio de verdade, essa experiência de encontrar com as pessoas, trocar experiências, dividir momentos, os sorrisos, os abraços, o toque, isso que realmente faz diferença no nosso tratamento, né? Claro, com certeza. Eu desejo do fundo do meu coração melhoras para você, que você retome os seus estudos e que esse momento na clínica seja aí para você restabelecer a sua saúde. Muito obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Realmente, gente, que dificuldade. Eu quero perguntar agora para o Dr. Luiz Fernando, qual a importância do toque? Ela falou aqui que o toque, o sorriso, mas o toque para o nosso corpo é fundamental. É fundamental, sim, Teru. Quando nós estamos em contato com as outras pessoas, quando a gente toca as outras pessoas, nós produzimos o hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do apego, o hormônio dos relacionamentos. É o hormônio da mamãe? Isso, é o hormônio que a mamãe produz quando ela está amamentando o bebê. E é muito importante porque é um hormônio contrário aos hormônios do estresse. Ele te relaxa, ele vai diminuir a sua pressão e vai te dar aquele senso de conexão com as outras pessoas que é tão importante na saúde. Olha só que maravilha. É o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui. Na volta, a gente continua com a nossa retrospectiva da saúde 2020. E não se esquece que ainda hoje tem receita vegana aqui de smoothie de banana com morango. Vida e Saúde volta já já para você.